Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um CuraCast e hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu sou o Vitor Barros, estou aqui juntamente com o Bruno Ferrari e hoje o nosso convidado é o professor Sandro, né? Bruno, se introduza também. Se introduza lá ele, né? Mas, bom, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, né? Estamos aqui com o professor Sandro. O professor Sandro foi nosso professor, né, Victor? Eu lembro da aula de emergência, professor, que o senhor deu pra gente, que foi muito marcante, porque a gente não tinha até então nenhuma aula de emergência na universidade, né? E fala um pouco, na verdade, sobre a sua trajetória, professor, como o senhor chegou na UFG para dar aula de emergência pra gente na época, né? Eu acho que agora o senhor deve estar lecionando outras matérias também, né? Mas pode falar um pouquinho aí sobre tudo aí. Quem é Tá. você? Então, inicialmente, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que é muito importante a gente ter esse momento para falar sobre a emergência e a terapia intensiva, propriamente dita, e falar que não foi sempre assim, né? Eu acho que você lembrou da aula aí que eu ministrei, mas até caminhar para a gente conversar e falar sobre medicina de emergência foi um tempo muito longo. É, é um assunto que a gente pode considerar que é um assunto novo e recente. Quando eu formei, a gente falava muito na anestesiologia em Goiânia. Então, a anestesiologia era uma área que era pouco explorada ainda aqui em Goiânia. E lá em 2015, quando eu entrei na UFG, medicina de emergência, se eu não me engano, esse concurso que eu entrei foi o primeiro concurso para professor em Universidade Federal do país. Então, assim, não existia outro professor da cadeira de medicina de emergência. Então, acaba que foi desafiador, porque não tinha tantas referências, como você colocou, as universidades e as faculdades não tinha a matéria, a disciplina de medicina de emergência e terapia intensiva. E a partir de 2015 a gente começa na universidade a trazer esse tema, que é um tema hoje bastante discutido, bem amplo, assim, pensando na clínica e no tratamento dos animais. E a trajetória foi, inicialmente, eu sou da casa, eu sou aluno de graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia. Eu me formei em 2008, e aí em 2009 e 10 eu entrei como uma das primeiras residências da escola de veterinária quando fragmentou as áreas de clínica, cirurgia e anestesiologia. Antes era tudo junto, né? Não tinha nem bolsa nessa época, né? Ou tinha? Nessa época tinha uma bolsa pequena, assim, uma ajuda de custo, que na época era por volta de 400, R$ 500. Então a gente falava que quem fazia residência eram os heróis, né? Que realmente queria, não estava ali pensando muito na bolsa, e sim no aprendizado e na trajetória. E aí, em 2009 e 10, eu fui residente de anestesiologia, professor Juan, como orientador. E aí, logo em 2010, eu já entrei na faculdade Objetivo para trabalhar no hospital veterinário, como anestesiologista. Em 2012, também a disciplina na graduação de cirurgia e anestesiologia eram juntas, o mesmo professor ministrava as duas áreas. Ela não tinha a disciplina anestesiologia. E aí, com a mudança do PPC, criou-se a anestesiologia no Objetivo, e aí essa vaga também para docência foi ofertada a mim. Aí eu assumi a anestesiologia e uma disciplina chamada terapia intensiva em 2012, lá na Objetivo. E aí eu trabalhei em alguns anos na faculdade Objetivo, que agora é Uniceug, né? E aí em 2015 surgiu essa vaga para a Universidade Federal de Goiás, para a Escola de Veterinária e Zootecnia, que é a vaga de medicina de emergência, o qual prestei, né? E desde então eu estou trabalhando nessa área de medicina de emergência e terapia intensiva. E hoje também você trabalha no CMV, né? Você é conselheiro lá? Como é que é o seu cargo lá? Isso, eu estou na gestão do CRMV, eu sou conselheiro efetivo. Na gestão anterior, a gente recebeu o convite para fazer parte da equipe, só que a gente tinha muitos compromissos, eu ainda estava finalizando parte da pós-graduação, assumi também a coordenação da residência, que é um cargo administrativo na universidade que demanda muita atenção e tempo. E aí eu não entrei na gestão passada, esse ano novamente veio o convite, e aí eu estou lá já desde do ano passado como conselheiro efetivo, ajudando também, principalmente nas avaliações, nas comissões e nos processos. Beleza, né? Nessa época que você era coordenador da residência, né? Eu era residente. Vou falar, Bruno, muito trabalho esse menino. Foi no utilizador de cabeça do professor Sandro, né?
Professor, eu lembro assim que na verdade, eu acho que a primeira matéria que a gente aprende na residência é sobre emergência, né? Então eu lembro que uma das nossas primeiras aulas era sobre triagem, era sobre atendimento emergencial, e foi lá que eu aprendi a RCP, né? Que é o nosso tema aqui hoje, que a gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória, reanimação e tudo mais. E a gente escolheu esse tema justamente porque é um tema muito importante e que a gente precisa realmente relembrar todos os passos, qual que é a importância de tudo isso. Professor, então, muito obrigado, né, pela sua apresentação, mas eu queria começar te perguntando. A gente sabe que a parada cardiorrespiratória, né, é muito fácil ver um animal parado e saber que ele está parado, mas aquele momento pré-parada, né, ele é muito importante também, né, da gente saber reconhecer. Como que a gente pode reconhecer que o animal está em parada, está entrando em parada cardiorrespiratória? Tem algum sinal, né? Quais são os parâmetros que a gente avalia para isso? Primeiro falar do tema, né, que é um tema extremamente importante para a medicina de emergência. Trabalhar com terapia intensiva e medicina de emergência, querendo ou não, a gente vai ter uma situação de parada e a gente precisa saber o passo a passo. E o passo a passo, o inicial é o reconhecimento. Não adianta a gente falar das técnicas de reanimação se a gente não reconhece de forma precoce a parada. Então, um dos sucessos na terapêutica é o reconhecimento. E o animal, Vitor, ele dá sinais que ele vai parar realmente. É difícil um paciente que está bem, estável, do nada, de repente, dar uma parada cardiorrespiratória. Então, ele vem apresentando sinais, e esses sinais estão mais ligados à instabilidade. Então, normalmente, é um paciente que tem já uma instabilidade cardiovascular, com hipotensão, a frequência cardíaca alta muito baixa, ou um paciente que está com sinais de insuficiência respiratória associada, com sinais de hipoxemia, cianose, alguns sinais mais simples. Mas, assim, o que a gente mais vê e o que a gente mais orienta é a questão do reconhecimento por meio de alterações de nível de consciência. Então, nós temos dois cenários principais: aquele cenário onde o paciente chega para atendimento primário, onde a gente tem o primeiro acesso, a primeira visão desse paciente. Então, aquelas alterações de consciência com rebaixamento ou inconsciência são sinais importantes para reconhecimento de parada, ou aquele outro cenário do paciente que está internado. Então, eu sei que tem muitos ouvintes que estão fazendo estágio e tudo mais. Então, a gente está ali com o paciente muitas vezes internado, em tratamento, e a gente precisa reconhecer de forma precoce que ele está mal ou que ele está em possibilidade de parada. Então, a alteração e a perda de consciência é o primeiro sinal que a gente fala. Não tem paciente que está em parada e está movimentando. Então, o reconhecimento primário com a perda de consciência ele é fundamental para a gente avaliar. Aquele paciente, a partir do momento que ele tem essa perda de consciência, alteração muito importante e abrupta na consciência, aí parte para os outros princípios de monitoração. Então, avaliar a questão de expansão torácica, ver se ele está ventilando ou não. Se caso a gente levantar a suspeita que ele não está ventilando, provavelmente ele já está numa fase inicial de parada respiratória, que normalmente ela é mais precoce do que a parada cardíaca. E aí, obrigatoriamente, a gente já tem que avaliar, né, a questão de pulso, de auscultação e, em casos mais específicos, atividade elétrica para realmente reconhecer e iniciar as manobras de reanimação. Mas o reconhecimento precoce ele é fundamental para o sucesso da terapêutica da reanimação. E, professor, uma vez que a gente reconhece isso, né, a gente tem que iniciar algumas manobras, como o Vitor acabou de falar, né? Acho que antes até, uma coisa bem básica, né, mas que às vezes pode soar como dúvida, né? A gente tem as nomenclaturas utilizadas de RCP e a gente tem o RCCP, né? O que significa essas siglas? Elas têm diferença, né, ou não? E a partir disso, como que a gente pode iniciar, né, essa conduta da respiração, enfim, né, Da manobra? da manobra. Tá, vamos pelas definições, né? Então, é muito comum a gente ouvir os dois termos, RCP e RCCP. RCP é reanimação cardiopulmonar, tá? É o termo que normalmente eu uso, porque nos documentos oficiais, a gente vai falar que o principal dele é o Recover, ele traz como RCP. Então, a gente segue esse guidelines, essa recomendação, que é a oficial que trabalha com esse assunto. Já a RCCP seria mais uma reanimação cardiocérebro-pulmonar. Em tese, assim, tem muita gente que usa esse termo para manobra de reanimação. Eu não gosto tanto, eu gosto mais do clássico, do RCP, principalmente quando a gente
primeiro, tem o trabalho oficial que fala RCP, e principalmente porque normalmente as manobras realizadas durante a reanimação são manobras cardíacas de compressão e manobras associadas à ventilação. Então, são reanimação cardiopulmonar. Querendo ou não, reanimando esses sistemas, nós temos a reanimação de uma certa forma geral, da parte encefálica, sei lá, dos outros órgãos. Então, normalmente, eu trabalho mesmo com o termo RCP, porque eu acho que é, enquadra, né, melhor as manobras. O Vitor aqui é da neurologia, né? Talvez ele não concorde tanto, ele Não, vai eu defender concordo. um pouquinho a área dele, mas assim, né, a gente tem essa visão. Não, eu concordo, eu também acho que é RCP. Mas, professor, eu tenho uma dúvida, né? É reanimação ou ressuscitação? Né? Que A dona existe esse fala, né? termo, né? Existe. De ressuscitação. É, a gente utiliza mais reanimação porque, em tese, né, a ressuscitação seria só uma tradução específica, né, do termo em inglês. E quando a gente pensa em ressuscitação, a gente está pensando em algo mais de um caráter mais religioso e tudo mais. Então, como a gente tenta meio que individualizar ali as manobras e tudo mais, a gente usa mais o termo reanimação do que ressuscitação, né? E acho que o Bruno perguntou sobre questão das como começar Isso. e E tudo. como, assim, né? Porque a gente. Porque que acontece, né? A gente vai identificar, como o senhor falou, por exemplo, uma parada, né? Aham. E aí, às vezes eu vejo no Instagram, né? Instagram consome minha vida, às vezes. De alguns vídeos do pessoal fazendo reanimação na galera, e o pessoal tá cordaço, assim, tipo É, assim, pede pra parar, inclusive, pelo amor de Deus, para, eu tô bem, e o é. cara continua, né? No Isso Instagram e na, no ve- TikTok tem muito Tem isso, muito. né? Isso na veterinária, assim, eu tenho certeza absoluta que isso acontece também. Também. Um paciente, ele não tá parado, né? O estado de consciência pode estar até deprimido, mas assim, Uhum. não teria esse motivo, talvez, para fazer aquela movimentação, né, do tórax para comprimir o coração, né? Mas explica pra gente, quando que seria o momento certo para atuar com o movimento, com o RCP completo? Explica quais são as etapas pra Tá. gente. Antes de falar da técnica propriamente dita, eu acho que é um ponto importante que até no guia, no guidelines, no consenso, né? A gente fala que na suspeita de parada cardiorrespiratória, onde você vai demorar para fazer o reconhecimento, recomenda-se iniciar as manobras de reanimação. Então, se a evidência ela é importante e você realmente não tem aquele tempo de buscar um estetoscópio ou fazer uma monitoração por eletrocardiograma, nessa suspeita você deve começar a manobra. Só que não é uma suspeita um paciente que está movimentando, igual a gente está falando do vídeo. Então, se ele está movimentando, enfim, né? Não Vou faça falar, isso, né? né? O ideal é que a gente não faça, mas se ele está movimentando, ele não está em parada cardiorrespiratória. Não tem como ele se movimentar, ele mexer com o coração parado e ele não respirando. Então, também sobre o momento, a gente vai fazer a manobra de reanimação até o retorno da circulação espontânea, ou seja, esse coração voltar a bater. Então, no paciente que está movimentando, a gente não vai fazer, mas naquele paciente que a gente não tem a confirmação real que ele está, mas eu tenho uma suspeita muito evidente, recomendo-se iniciar as manobras também, tá? Beleza. E assim, o primeiro passo é a manobra cardíaca, né? Porque assim, eu lembro que existe. Depende, Depende. Então me depende. fala. Porque assim, a gente teve uma mudança muito importante no documento de 2024. Depois, eu não sei se até seria possível a gente disponibilizar um link. Existe um link do Recover, chama recoverinitiative.org, que lá traz os consensos anteriores e os trabalhos mais atuais. No trabalho anterior, no consenso anterior, a partir do momento que eu reconheci uma parada cardiorrespiratória, eu já deveria obrigatoriamente começar a massagem cardíaca. Esse era o primeiro ponto. Agora a gente tem um período de avaliação que ele deve ser curto, de mais ou menos de 10 a 15 segundos, onde recomenda-se, antes de iniciar as manobras de reanimação, avaliar a via aérea do paciente, abrir a boca e avaliar a via aérea. Por quê? Vamos pensar num paciente que veio a óbito por conta de uma obstrução de via aérea. E aí ele está parado e eu só começo as massagens cardíacas, né, a compressão torácica. Se eu não desobstruo a via aérea, por mais que seja eficiente a minha manobra de massagem, a gente não vai desobstruir. Então, assim,
Esse novo documento, ele recomenda a gente perder ali uns 10, no máximo 15 segundos, fazendo uma avaliação de via aérea antes de começar a manobra de reanimação. Então, a gente tem essa diferença nesses dois trabalhos, nessa orientação nova, vamos dizer assim. Não sabia disso, pra mim, é muito legal isso. E aí começa a massagem em seguida. Seria massagem cardíaca o primeiro ponto depois disso? Isso. Aí, depende também do número de socorristas, né? Vamos dizer assim. Uhum. É muito diferente a gente ter um paciente, por exemplo, que acabou de vir a óbito, tá aqui nós três, né? Uma equipe de 3 pessoas para fazer uma manobra. Ou se eu tenho, por exemplo, apenas uma pessoa no plantão e ali ela tem que conduzir as manobras. Mas, em tese, se eu tenho um socorrista, ele perderia um pouquinho de tempo fazendo avaliação de via aérea e, em caso de obstrução, desobstruindo, e logo em seguida começar as compressões torácicas. E aí as compressões torácicas têm as variações de acordo com as raças, né? Então nós temos praticamente duas teorias, com a mão direto sobre o coração. A gente fala de teoria de bomba cardíaca, onde eu vou bombear realmente, fazer a massagem e a compressão em cima do coração. Ou pacientes que têm um tórax um pouco mais largo, a gente pode fazer no ponto de maior amplitude de caixa torácica, que é uma teoria que a gente chama de teoria da bomba torácica. Então, a compressão torácica vai mimetizar, né, o aumento de pressão intratorácica, que comprime ali as estruturas, principalmente o coração, e facilita ejetar esse sangue pelo coração. Seria no externo. Tá. No externo, e em caso de bulldogs, não é? Essas Nós raças que temos, né, têm. o Bulldog especificamente, que ele é um tórax, né, que a gente chama de tórax em forma de barril. Esse paciente pode ser posicionado em decúbito dorsal. É o único paciente que a gente posiciona em decúbito dorsal e a massagem é ali em cima do externo. Agora, pacientes um pouco mais largo, tórax, a gente não precisa comprimir diretamente ali na região coxocondral, onde que está o coração. A gente pode usar o ponto de maior amplitude de caixa torácica, onde a gente vai comprimir o tórax, vai aumentar a pressão intratorácica e essa pressão intratorácica que vai comprimir o coração e facilitar a ejeção, o volume sistólico. A gente chama isso de teoria da bomba torácica. Então a gente pode usar a teoria da bomba cardíaca, quando a compressão é em cima do coração, ou a teoria da bomba torácica, né, que a compressão é no ponto de principalmente maior amplitude de caixa torácica. Aí no decúbito lateral. Entendi. E Nossa, aí, é interessante, porque é novidade pra mim, não sei se pra você, né? Não sei se a gente já deveria saber disso, né? Mas a gente falou no começo, né? Não, professor, isso aqui é pra graduação. A gente, 5 anos depois de formado, aprendendo, mas isso aí, bom demais. professor, então assim, se eu tenho uma pessoa, né, o ponto mais importante é a massagem cardíaca, né? Exato. E aí, assim, a partir do momento que eu tenho mais pessoas, como que eu sigo? Qual que é o próximo passo? É a parte ventilatória? Como que... Assim, acho que didaticamente eu gosto de distribuir por número de pessoas, porque nem sempre a gente vai ter aquele número ideal. E aí o consenso fala que o número mínimo para fazer uma reanimação completa, e aí a gente está falando em completa, seria um número mínimo de 3 pessoas, né, e um máximo de 5. Já se eu tenho um número menor de pessoas, 1, 2 pessoas, a gente vai fazer uma reanimação muitas vezes parcial, que não é a completa, né, com todas as etapas que o guia recomenda. Então, se eu tenho uma pessoa, ela vai começar fazendo essa avaliação de via aérea, 10 a 15 segundos, e começar as compressões torácicas. E aí, essas compressões que deve ser feita, o novo documento ele fala numa compressão de alta qualidade. E aí é o que é a grande dificuldade nossa na veterinária, principalmente por conta de postura e posicionamento do animal. Então, nós temos muitas vezes mesas que são elevadas, altas, e aí a gente não consegue fazer aquela força para uma compressão de alta qualidade. No guia ele fala de uma compressão de alta qualidade com a movimentação de 30 a 50% do volume do tórax. E quando a gente pega um animal grande, 50% do volume do tórax é muita força. É muita força. Então, manter essas compressões por 2 minutos, como é a recomendação, não é tão fácil. Então, se eu tenho uma pessoa, ela vai começar a fazer as compressões torácicas por 2 minutos, em ciclo, a gente chama de ciclo de 2 minutos, fazendo mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto. Se eu tenho um segundo membro que ele está ali à disposição, esse segundo membro vai ser responsável pelo manejo da via aérea. E quando eu falo em manejo da via aérea, está em relação de intubação e até mesmo em algumas possibilidades, aplicação de medicamentos e fármacos pela via aérea. Só que aí é um ponto muito importante que a gente deve considerar, porque muitas vezes só 2 pessoas
esse segundo membro não vai conseguir fazer esse manejo de via aérea sozinho. Imagina, tem uma pessoa fazendo a compressão, a gente tem que abrir a boca, posicionar o animal e entubar. Não é fácil. O cachorro balançando, né, com as compressões. É difícil. Então, assim, é, nesse caso, onde a intubação vai ser um pouco mais lenta e demorada, existe uma recomendação que é a técnica do 32. O que é a técnica do 32? Você faz 30 compressões seguidas torácicas e 2 ventilações. E essas 2 ventilações pode ser até por máscara. Então a gente vai conectar um ambu, só que tem que ser uma máscara que tem que isolar bem. Isso na medicina é muito usado. Você vê que nas reanimações eles usam muito a máscara na reanimação. E aí tem que ser uma que consiga vedar bem o focinho do animal. Então a gente vai fazer 30 compressões e 2 ventilações curtas, né? Mais 30 compressões e 2. Então é a técnica do 32. Agora, se esse segundo membro conseguiu fazer o manejo de via aérea e a intubação do animal, aí a gente vai seguir a recomendação de 10 ventilações por minuto, uma ventilação a cada 6 segundos. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faz uma ventilação que ela é uma ventilação um pouco mais rápida, não é uma ventilação tão lenta, porque uma pessoa está fazendo a compressão torácica, isso pode prejudicar. Então, o segundo membro faria esse manejo de via aérea. Se eu tivesse um terceiro membro, ele cuidaria com acesso vascular, cálculo de medicações e monitoração. E aí, se eu tenho um quarto membro na equipe, aí ele divide essa função de monitoração e cálculo de fármacos. E o quinto a gente chama de líder, que seria a pessoa mais experiente ali na clínica ou na terapia, ou na sala de emergência, na terapia intensiva. Então, seria uma divisão mais didática para facilitar que todas as manobras recomendadas sejam cumpridas e cumpridas de uma forma assim eficiente, como cada membro saiba a sua função, evitando principalmente correria, gritaria, que são coisas que muitas vezes a gente associa à medicina de emergência. E quando o serviço está bem protocolizado, todo mundo sabendo a sua função, a gente evita muito essas correrias, essas gritarias, e se faz principalmente ser entendido numa situação de muito estresse, como a técnica de reanimação. Professor, quando a gente vai fazer a compressão cardiovascular, existe um posicionamento correto de decúbito do paciente? Se sim, qual que seria o lado correto? Tá. Antigamente a gente também, assim, na verdade não tem uma diferença entre posicionar o paciente em decúbito lateral direito e esquerdo para fazer as compressões. O Gui ele fala que não tem evidência que, por exemplo, o decúbito direito é melhor do que o decúbito esquerdo. O que se tem, o que se recomenda agora, Bruno, é a questão da superfície, que essa superfície ela tem que ser rígida e não pode ser acolchoada. Então, se eu tenho um colchão, por exemplo, onde o paciente tem, isso é comum lá no nosso hospital, no nosso serviço, né? A gente atende e em cima da mesa tem um colchão. Então, a massagem que tem que ser uma massagem de alta eficiência, muitas vezes a força dissipa nesse colchão. Então, se recomenda pôr ou uma tábua ou retirar o colchão para que a massagem seja uma superfície rígida. Na medicina está discutindo muito isso também, porque os leitos, as pessoas ficam internadas em camas com colchão. Então existe até uma tábua agora, uma tábua de reanimação, que é como se fosse uma tábua mesmo, né? Grande, que durante a técnica de reanimação eles colocam embaixo do paciente para evitar que essa força dissipe e perca a eficiência da massagem, que é um processo muito importante. Muito legal, não sabia, assim, dessa ponderação também. É, sobre ainda, isso aí é suporte básico à vida, professor? Porque a gente fala sobre suporte básico e avançado, né? Aham. Isso ainda está em suporte básico. Vamos fazer uma divisão também didática, né? Se a gente fosse fazer uma divisão didática do processo de reanimação, a gente dividiria em fases, que essas fases são a preparação e prevenção. Isso aqui acaba que é uma preparação e prevenção que a gente está fazendo, que discutir o assunto, relembrar a técnica e tudo mais, faz parte da preparação. Se preparar para o evento. Então, a preparação e prevenção fala sobre discussão sobre as manobras, sobre os casos, a preparação da sala, então tem que ser uma sala preparada com os fármacos à disposição, para o acesso de via aérea, enfim, ter todo o material ali disposto para o ato de reanimação. Depois nós temos uma divisão didática, onde a gente fala do suporte básico à vida. O suporte básico à vida se trabalha principalmente com compressão torácica e a ventilação. O suporte avançado, que seria também uma divisão
que a gente visa principalmente o uso do desfibrilador e uso de terapias farmacológicas, então a adrenalina, a atropina, os fármacos reversores entrariam no suporte avançado. A parte de monitoração, que ela é fundamental principalmente no reconhecimento e principalmente no retorno à circulação espontânea, que é aquele momento onde que a gente vai parar, Bruno, e não vai fazer massagem no animal, né, mexer. E uma das fases que eu acho mais difícil, que é a terapia intensiva pós-reanimação, os cuidados intensivos pós-reanimação. Porque esse paciente que muitas vezes evoluiu para uma parada, se a gente não trata a causa de base que levou ele à parada cardiorrespiratória, consequentemente ele vai ter mais uma, duas, e aí isso vai deixar um prognóstico muito desfavorável para aquele animal. Então, entraria a compressão no suporte básico mais a ventilação. E aí, no suporte avançado, a gente já tem que colocar um eletro. Então, por exemplo, nesse cenário que tem duas pessoas, uma fica responsável pela compressão e a outra pela ventilação, é a partir da terceira pessoa que eu vou lá, coloco o eletro, como que Isso, é? aí ele ficaria mais o eletro, o capnógrafo que recomenda nesse atual, né, que é aquele sensor que fica na ponta da sonda que mensura a quantidade expirada de CO2, oxímetro, enfim, todas essas monitorações, ela faz parte dessa etapa de monitoração. E aí, quando eu tenho só duas pessoas, Vitor, dificilmente a gente vai conseguir fazer. Por isso que eu falei que a reanimação completa exige um número maior de membros ali da equipe. Quando eu tenho um número reduzido, aí infelizmente a gente faz a reanimação parcial, que muitas vezes consiste na compressão em ciclos, né, que a gente fala em ciclos de 2 minutos, de 100 a 120 compressões e a parte ventilatória. E ao final desse ciclo, tentar ver o retorno da circulação espontânea. 100 a 120 é tanto para o gato quanto para o cachorro? Varia entre o tamanho do animal ou não tem essa variação? Não, assim, o consenso não tem essa diferenciação assim de se a gente fazer mais movimentos ou menos movimento, isso vai ser pior, isso vai ser menor. A diferença mais, principalmente das espécies, é principalmente o posicionamento das mãos, a questão da compressão, mas a gente fala muito da questão da compressão de alta qualidade e tentar se aproximar um pouco mais do fisiológico do animal, mas assim, de 100 a 120 movimentos de uma boa compressão, muitas vezes é suficiente ali para fazer a técnica de reanimação. Aí a gente tem as variações, né? Por exemplo, no gato a gente pode fazer muito a questão palmar, né? Digital, então tipo, a gente coloca a mão no dorso do animal e faz a compressão digital, né? Diferentemente do posicionamento das mãos. Em neonatos, a gente pode usar a questão do dedo também para fazer uma compressão, tentando o mais fisiológico possível ali na questão do tamanho do paciente, né? Professor, o senhor, né, ministra muita aula, né, sobre isso, né, natural, acho que toda leva de residente tem, assim, uma aula disso, a graduação também. O que que o senhor percebe, se o senhor não falasse nada, assim, quais seriam os erros mais comuns que o senhor perceberia ali? Porque todo mundo tem uma ideia do que é o RCP, né? Mas, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia muito vaga e na hora que o senhor vai explicar para um residente que teoricamente já é formado, já deveria saber, por exemplo, né? Quais são os erros mais comuns que o senhor percebe? E assim, a gente tem vários erros, vamos colocar para falar do assunto, né? Então, desde o reconhecimento, que eu acho que é o principal, é perder tempo ali em reconhecer realmente que o paciente está parado e iniciar as manobras. Eu acho que, creio também que a questão da compressão, então, posicionamento dos braços, postura, força de compressão, eu acho que ainda tá tendo, a gente tem ainda muito problema em relação a isso. O tempo, né? Então, assim, a gente fala muito do ciclo de 2 minutos, então ter aquele tempo cronometrado que é importante realmente a gente fazer no tempo definido. E algumas coisas um pouco mais bizarras que a gente ainda observa, né? Então a gente já não discute mais, por exemplo, adrenalina pela via intracardíaca, mas até, né, tem gente que ainda fala sobre essa possibilidade. Então nós temos as recomendações atuais, que é a intravenosa, a intraóssea vem muito forte aí no último consenso, mas os principais é principalmente nisso. E assim, um dos pontos que eu vejo que é fundamental é a questão da monitoração, para realmente a gente perceber que o paciente retornou à circulação espontânea, porque a partir desse momento a gente precisa abrir aquele protocolo de cuidados intensivos pós-reanimação. Então, reconhecer rápido, reconhecer o ritmo do coração,
se é um ritmo que é chocável, é um ritmo não chocável. Então, no reconhecimento ainda falta, que ao final do ciclo, muitas vezes a gente está ali tentando com esteto auscultar o paciente, tentando reconhecer, e muitas vezes disponível ali um monitor multiparamétrico que a gente pode colocar para reconhecer o ritmo que vai ser fundamental na resolução desse processo. Professor, pegando um gancho do que você falou sobre a via intraóssea, né? E a gente sabe que no paciente que está parado é um pouco mais difícil de pegar o acesso, né? E assim, quais opções que a gente tem nesse paciente para poder aplicar os medicamentos? Tá. Primeiro, a questão da via intravenosa, né? Então, assim, a recomendação tem uma via patente, a gente vai usar a via intravenosa. E aí, naquele paciente que está internado, ok, é mais fácil, porque o acesso já vai estar garantido. Mas aquele paciente que está chegando para o primeiro atendimento, ele já chega parado muitas vezes, esse acesso vascular vai ser muito difícil, porque se o coração não bate, não tem perfusão. Se não tem perfusão, fazer o acesso vascular Tem garrote, né? não tem garrote que resolva ali no nosso paciente. E aí parte para as outras opções. Então, a via intraóssea, o consenso ele recomenda fazer como uma opção. E aí a nossa maior dificuldade, Vitor, em acesso da via intraóssea é porque a gente usa o aparelho errado, a gente não usa a ferramenta necessária, que é o ísio, é o isio, né? Que é como se fosse uma furadeirinha onde a gente já faz o acesso intraósseo e aí a gente já faz a conexão da fluida, ele é uma via de acesso. Ele tem uma conexão e um mandril, você tira o mandril e conecta, por exemplo, a fluida e já fica uma via patente. Então, o isio, ele é recomendado para isso, para o acesso intraósseo. Então, a gente muitas vezes não tem e pega a agulha e vai tentar fazer as adaptações. E principalmente quando a gente pega aquele paciente idoso, que já tem uma mineralização ali, Exatamente. a agulha não vai de jeito nenhum, né? Então aí vira uma via com maior dificuldade. E uma última possibilidade que a gente tem de orientação é a questão da via intratraqueal, né? Então, assim, o paciente pode estar entubado, só que aí é uma aplicação um pouco mais difícil, porque a gente precisa passar uma sonda por dentro da sonda endotraqueal, né? E ia fazer uma aplicação para absorção via pulmonar. Então, ela também seria uma possibilidade onde a intravenosa ou a intraóssea não é possível, mas a intracardíaca não. Engraçado, eu sou tão sem fé com essa intratraqueal, eu tenho a impressão de que você vai fazer a intratraqueal ali e vai ficar tudo ou na própria sonda ou no próprio Difícil, né? sonda orotraqueal, né? E assim, eu lembro que também um dos locais que eu mais dissequei veia foi na residência, né? A gente Sim, dissecava muita veia na sim, parada, né? Pra poder pegar acesso. Então é uma possibilidade quando a gente não consegue também, né? isso. E aí a gente tem que ter a sensibilidade também, Vitor, que eu não posso demorar para dissecar uma veia. Então, um ciclo, a gente está falando ciclo de 2 minutos. E aí, se eu demorar, por exemplo, 5, 6 minutos para dissecar uma veia, já acabou a técnica de reanimação e eu não tenho um acesso vascular. Então, o treinamento nessas etapas, ele é muito importante para que a gente não perca muito tempo na hora de fazer a terapêutica. Então, secar uma veia, beleza, é uma opção, mas eu não posso ali demorar muito, e aí a preparação e prevenção é importante, ter o material ali à disposição para que, num caso de emergência, você tenha esse material para fazer o acesso. Professor, o senhor acabou comentando, já falando, né, de alguns fármacos, né, e das vias, né, como o Vitor chegou a perguntar, mas que fármacos que seriam esses, né, a partir de uma identificação, quais fármacos que a gente pode utilizar para ajudar, né, nessa reanimação, e se existe uma dose padrão para caninos e felinos, né, Tá. se elas são diferentes ou não. Vamos falar sobre os fármacos. Eu acho que o fármaco é muito importante porque também teve uma mudança do último consenso para esse de 2024. Então, uma das primeiras terapias que a gente recomenda fazer e que não é a adrenalina, que muita gente não sabe, é a questão do uso dos reversores. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que evoluiu o óbito por uma intoxicação por algum fármaco, e esse fármaco tem a possibilidade de usar um reversor para fazer um efeito antagônico desse fármaco, a gente já tem que fazer a aplicação no início da técnica de reanimação. Exemplo, sei lá, uma intoxicação por morfina, por metadona, alguma coisa. Se a gente tem a opção de fazer o uso do reversor da naloxona já no início, já se recomenda fazer essa terapia já no início. E faz sentido, né? Se ele evoluiu para o óbito por conta daquilo, faz Sim. sentido, né? Faz sentido a gente fazer. Então, a gente já começaria com uma possibilidade de uso de reversor. Mas, pensando nas
na, no número de pacientes que evoluem para o óbito, essa terapia ocupa uma pequena parcela, né? Talvez mais os transoperatórios, né? Vão É, ali na. durante a anestesia, É, alguma coisa nesse sentido. Então, as outras causas, a gente não vai ter um fármaco reversor, nós temos uma doença primária que precisa ser tratada. E aí a gente já não vai usar tanto o reversor e aí passa para os outros fármacos. Então, o primeiro fármaco que é recomendado em pacientes com ritmo não chocável, que é a sistolia, aqueles ritmos convencionais, é a aplicação da adrenalina. E aí sempre se discutiu, né, dose de adrenalina, ele fala sobre dose alta, sobre dose baixa, mas esse documento de 2024 ele fala muito sobre a utilização de dose baixa, não fala mais sobre utilização, fala sobre a utilização de dose alta, sobre principalmente ligado às consequências. E não polêmico, né? é mais por conta das consequências e não pelos benefícios. Então, A dose alta é o desespero, né? Ah, não tá voltando, vou fazer uma dose alta. é porque tem um trabalho que fala que quando usa a dose alta, existe uma possibilidade maior de retorno à circulação espontânea. Porém, as consequências de nova parada e tudo mais são maiores quando a gente usa dose alta. Então, recomenda-se dose baixa, que é a dose de 0,01 ml por quilo, que é 0,1 ml para 10 quilos de peso vivo. E aí a gente faz essa aplicação a cada 3 a 5 minutos. Então, na rotina, eu oriento, tipo, ciclo sim, ciclo não, porque aplicou, fez um ciclo, o ciclo é 2 minutos. Fez um novo ciclo, o paciente não voltou, já deu 4 minutos, ou seja, está no intervalo de ciclo sim, ciclo não, de 3 a 5 minutos. Então, a gente faz a aplicação da adrenalina. E assim, se eu fizer, por exemplo, porque em todo ciclo isso faz mal. Quanto maior a dose, a gente vai voltando para o princípio da dose alta. Quanto maior a dose, maior são as consequências relacionadas ao pós-parada. Então, assim, não se recomenda fazer dose alta mais por conta dessas consequências que o paciente pode evoluir para uma nova parada posteriormente. E aí, uma outra coisa que volta também à discussão, que é a questão do uso da atropina. No trabalho anterior, ele falava que a atropina era indicada principalmente para as paradas de origem vagal. O que significa isso, né? Aquele onde que o estímulo vagal está bem pronunciado e a gente tem aquela bradicardia extremamente importante levando a parada. E muitas vezes a gente não vai saber isso É, antes, né? e difícil também isso, né? É muito difícil, é complicado, porque muitas vezes ela não é uma parada presenciada, você levanta a suspeita. E aí o consenso atual ele fala que recomenda-se aplicar a atropina, desculpa, a atropina no início de todo o ciclo agora. Então, ele entra no protocolo já no início do ciclo, uma única aplicação, não se recomenda repetir. E aí até o trabalho é engraçado, porque ele usa muito o exemplo da medicina e a evidência da medicina. E na evidência da medicina, a atropina não faz parte do protocolo, só que no nosso consenso ele recomenda fazer o uso ali uma única dose no início do ciclo, dose única para técnica de reanimação. E eu já vi, eu acho que muito desse erro também, né? Tem gente que fica repetindo a dose de atropina, né? E a minha vida dela é de 20 minutos, né? Se eu não me engano, da atropina, mais ou menos. É aproximadamente. Então, assim, durante o tempo do ciclo ela já tá É, agindo, né? tá agindo, e aí esse é o objetivo principal de fazer a dose da adrenalina ciclo sim e ciclo não, porque a meia-vida da adrenalina é muito curta. Hum. E aí faz sentido. Agora já a atropina já não faz tanto sentido. Então é uma recomendação que ele difere do último, e aí a gente pensaria em fazer ali no início do ciclo uma única dose, né, junto com a adrenalina. Então esses são os principais fármacos, que é o uso do reversor já no início, Aham. a questão da adrenalina em dose baixa, baixa, tá? E a atropina, e a atropina já no início do ciclo ali também. E assim, eu acho que para reconhecer, né? Porque a gente brinca com o eletro, né? Eu lembro que o consenso fala muito também sobre alterações cardíacas, né? Que a gente pode ver, que pode ter levado à parada, né? E Uhum. aí eu lembro dele falar de alguns métodos de tratamento também. Então o eletro é muito importante também para reconhecer arritmias, né? É assim, eu acho que Ou não, também. Ele fala, né? não, ele é muito importante, ele faz parte da monitoração. O problema é que não é uma realidade de muitos centros, né, Vitor? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é ter um ambiente preparado para a técnica de reanimação.
Então, a gente sempre recomenda que na clínica ou no hospital a gente tenha uma sala destinada a isso, porque ali vai ter tudo. Vai ter um monitor multiparamétrico, você vai conseguir acompanhar o ritmo cardíaco pós-parada, vai ter os fármacos, o material de acesso à via aérea, de ventilação, vai ter também, você pode deixar as doses já pregadas ali de fácil acesso, para você não precisar ficar calculando, tudo isso faz parte de preparação e prevenção. E aí, sem o eletrocardiograma, muitas vezes você realmente não conhece o ritmo que ele está no meu paciente, que é um ritmo muitas vezes que tem terapias específicas, como por exemplo a fibrilação ventricular, que a gente pode fazer ali o uso do desfibrilador. Quando a gente fala desfibrilador, ele é usado somente na fibrilação. Né? Então, Igual a gente vê em filme, né? então, tipo, Morreu, todo aí todo mundo. mundo afasta, E tá ele ligado? ressuscita, né? Você já viu que É, ele. que volta, dá Realmente. certinho. Volta ao normal. E o grande problema da veterinária é que os ritmos de parada são ritmos não chocáveis. Então, dificilmente o paciente para em fibrilação ventricular, mas se ele parar, como que você vai reconhecer? Então, o eletro é importante para isso. E ele também pode voltar com outros ritmos, como por exemplo, ataque cardíaco ventricular. E aí a gente precisa de fármacos específicos para antiarrítmicos específicos para utilizar, né? A amiodarona ou a lidocaína, dependendo da espécie. Mas é importante que a gente faça esse reconhecimento para fazer a aplicação. E a monitoração do CO2, ela é importante? Ela é muito importante, só que eu vou falar sobre a nossa realidade, né? O que seria a monitoração do CO2? Ele traz lá como um dos métodos de monitoração. E vamos pensar, quando o organismo está produzindo CO2, significa que as células ainda estão em atividade, está tendo seu metabolismo. Então, concentrações mais elevadas de CO2, isso nos faz pensar num prognóstico melhor por conta dessa atividade ainda, né, sendo realizada. E aí o grande problema é que a gente precisa realmente de um monitor com um capnógrafo para conectar ali no paciente que está entubado durante a técnica de reanimação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com os sensores de capnógrafo, que eles são sensores muito sensíveis. E aí ele estraga com facilidade. Então, secreção, queda, essas coisas pode estragar. Mas é uma monitoração muito legal, muito importante. Inclusive, lá fora eles têm muito capnógrafo portátil, que ele é pequenininho assim de bolso, a bateria, a pilha. Então eles chegam, colocam, e até um método de reconhecimento de intubação. Então, por exemplo, se eu intubei um paciente, está em falsa via, está na via gastrointestinal, entubou o esôfago. Se o capnógrafo está lá zerado, 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 ou o paciente não está produzindo CO2 nenhum, que eu acho um pouco difícil, né? Ou o paciente está numa falsa via. Então, ele é até um método, uma forma de reconhecimento de uma intubação, para ver se realmente foi feita de forma eficiente ou não. Então, ele é importante, muitas vezes ele não vai ser aplicado tanto na realidade por conta do sensor e do monitor específico, mas ele é fundamental sim na decisão, principalmente ali saber se o paciente tem mais chance, não tem, enfim. Isso é interessante porque as pessoas pensam ao contrário, né? Pensam que ter muito CO2 é negativo. Já me deparei com uma situação do aluno não conseguir entender mesmo essa situação. Eu penso, mas para produzir algo precisa estar vivo, Tá você vivo e mexendo, concorda, né? E exatamente. aí a pessoa deu um tipo, nossa, é verdade, né? Às vezes É. não é tão óbvio assim ter esse Então, pensamento, se eu né? tenho um paciente com uma parada prolongada, que a gente não Uhum. percebeu, muitas vezes a concentração está muito baixa, ou seja, as células já não estão produzindo, muitas células já estão mortas, então não vai produzir o CO2. Então, se está produzindo, é um prognóstico melhor do que o paciente com CO2, uma capnometria ali Uhum. menor. E se a gente executar tudo da melhor forma possível, tá? Tudo, né, perfeitamente, tudo com os melhores equipamentos, uma quantidade de pessoas adequadas, né, para aquela manobra, a gente tem uma porcentagem de execução positiva, né, de uma reanimação que foi realmente efetivada em relação a hospitais, de forma geral, a gente pode às vezes colocar até no UFG, como que é a porcentagem de reanimações bem executadas e não, ou até mesmo que a literatura tenha abordado para a gente tem esse valor ou não? Nós temos alguns dados, eles são meio conflitantes também, né? Porque o que falta na medicina veterinária são as informações e as publicações, igual você tem na medicina. Mas a gente tem dois cenários principais. E aí a gente divide os pacientes em dois grupos clássicos, né? Que seriam os pacientes que têm, que são considerados reversíveis, que eles têm possibilidade de um bom prognóstico, um paciente que é considerado irreversível. Então, se eu pego um paciente que já está muito mal, que é um paciente que já tem uma lesão renal
muito avançado, um estado neurológico muito deprimido, uma alteração cardiovascular muito importante, alterações metabólicas como uma acidose grave, essas coisas, esse paciente, por mais que ele tenha retorno à circulação espontânea, ele tem um mau prognóstico. Então, assim, se a gente for pensar em prognóstico, que é a alta médica, que é o recomendado, não adianta a gente fazer uma reanimação para ele parar novamente. O número ele é pequeno. A gente fala em uma alta médica por volta de 2%, 1 a 2%. No entanto, a técnica de reanimação cardiopulmonar, ele tem um índice de retorno à circulação espontânea, ou seja, o coração bater alto, de 40%, 45%, mas o coração muitas vezes ele volta a bater, mas ele não se sustenta. Então ele bate e depois ele volta, né, ao estado ali de assistolia ou não. Mas a alta mesmo de 1 a 2. Só que nesse último consenso também ele fala de pacientes que são considerados que têm melhor resposta, que entra muito do que você está falando, que são os pacientes da anestesia, que é aquele ambiente controlado, onde o paciente já está entubado, é um paciente que muitas vezes fez exames pré-operatórios e estava bem, estava rígido, Identificação precoce. uma identificação precoce que ele está sendo monitorado ali com eletro. Então, esses pacientes específicos, ele tem uma resposta melhor. Eu não vou lembrar muito agora o valor certinho na porcentagem, não lembro se é 19%, mas é um índice bem maior em comparação aos outros pacientes. E na medicina também é assim, o paciente que ele está ali no centro cirúrgico, normalmente ele tem uma resposta melhor do que aquele paciente enfermo de UTI, que está mais grave. Então, se a gente fosse colocar nos grupos, né, então o paciente que ele está ali naquela condição é um paciente mais reversível e tem uma condição melhor. Lembrar que para ter alta, a gente tem que ter resolução do problema primário. Então, se a enfermidade base está ali, continua ali, por mais que ele retorne à circulação espontânea, o coração volte a bater, se a gente não tira a causa de base, ele vai Tem voltar que de se novo. resetar. Se vai morreu, Não, voltou, não nasceu de tem. novo, né? Exato, não funciona muito bem assim. Professor, você falando aqui, isso aqui que eu lembrei, na Ah, época que nós era residente, teve um paciente da Amanda ah, que ele parou 6 vezes, ele voltou 6 vezes desse cachorro, 6 ou 7, né? ah, Eu lembro que ele voltou muito, ele era um cachorro com hemparasitose, eu acho, né? Uma isso. anemia muito grave. E assim, a Amanda, ela não desistia, né? Ela Ah, fazia ah. 7 ciclos, 9 ciclos. Eu É, lembro desse e é caso. verdade, esse caso dela, inclusive, ela usou, se eu não me engano, para o TCR dela, o trabalho de conclusão de residência. E aí, Bruno, acho que você não presenciou esse caso, mas assim, era uma condição simples, era uma anemia muito importante, provavelmente por conta de babésia, e ali o problema primário era inicialmente resolver por meio de uma transfusão. E aí, e o paciente tinha boa resposta, né, Vitor? Então fez o primeiro ciclo, ele voltava bem, aí depois não resolvia o problema primário, ele parava de novo, aí Quanto tempo depois? fazia. Quanto tempo depois? Ah, é, né, Uns 30, uma hora. ele, Ah, as tá. primeiras vezes que ele voltou bem, mas aí depois já vai fazendo a parada, aí vai tendo as lesões neurológicas, aí por último ele já voltava mais comatoso, com a consciência praticamente inexistente, Aham. mas era um problema primário fácil de resolver, né? Se Sim, tivesse o sim. sangue ali disponível para transfusão. Esses dias aí, eu tava numa clínica, né? E aí um paciente meu parou, né? E na hora eu comecei, né, a manobra e tinha uns 5 estagiários perto. E, gente, caos, professor, caos, assim, totalmente, assim, no ambiente ali. Na hora que eu percebi que eu tava sozinho, ali no meio de todo mundo, sozinho tentando, eu falei, gente, chama o Vitor agora. O Vitor tava lá, Ele graças tava a lá, Deus. Falei, ajudou. gente, chama o Vitor agora. Porque, assim, os meninos tá que nem barata tonta, o professor pro lado, assim, pro outro, aí, pega alguma coisa. Aí, sabe que vai pegar e não pega nada. Ah, E ah, eu sozinho lá, falei, gente, chama o Vitor agora, pelo amor de Deus. E às vezes é um treinamento básico. Aí ele me chamou, eu virei e falei assim. O povo me chamou e falou assim: você tá brincando comigo, né? Que o paciente parou, que ele tava assim andando, alegre e feliz, ele parou do nada, ah. né? Aí, mas foi, deu certo. Acho que é importante, Bruno, e aí eu volto também na questão da preparação e prevenção. A gente treinar todos os membros ali da equipe, independente se é funcionário, se é estagiário, eu acho que facilita muito. E, desculpa, existe uma recomendação de treinar a cada 6 meses a equipe. Então, mesmo que a equipe já saiba todas as manobras, a gente reforça o treinamento para quê? Para que não tenha essa questão desse desespero, todo mundo saiba onde que estão os fármacos, o material. Então, a gente faz E eu esse acho treinamento. que lá, eu acho que eles sempre são treinados hora ou outra, mas eu acho Mas que na hora assim, do na desespero, né? hora o estagiário, ele desespera. Então fala assim, olha, gente,
puxa adrenalina. E aí, assim, não tem como eu ficar pensando em muita coisa, falando dose, né? E Ah, assim, eu cheguei, gente, o Victor. É porque, assim, o estágio do estagiário também ele é rotativo, né? é, Então, assim, ele tá ali por um mês e meio, dois, muda, é é. outro, então é difícil treinar também essa equipe por completo. É, e assim, a gente falando aqui, eu tava até lembrando de outro caso, né? Que foi um caso muito legal, porque assim, realmente a equipe tem que estar muito treinada. Eu lembro que, eu acho que foi mês passado, me chamaram num feriado, né? A Barbie mandou mensagem, Vitor, tô com uma cachorra com líquido livre abdominal e é sangue. Vem aqui para operar comigo, né? E aí eu fui. A gente foi, a cachorra estava estável. 24 de hematócrito, a gente pediu uma bolsa. Ela já tinha tirado o baço, né? Tava preparando ali pra entrar. Tava preparando para entrar. Ela já tinha tirado o baço, mas tinha uma massa imensa abdominal e com um hemabdômen. E aí a gente foi preparar, não tava nem potença. Aí eu lembro que a anestesista induziu ela. E aí ela ficou conversando com outro anestesista que também trabalha nesse lugar. E aí eu fui paramentar. Tô lá lavando a minha mão, né, tranquilo, e eu já sabia que a cirurgia tinha que ser rápida, porque era uma hemorragia, e a bolsa estava chegando. Então a gente entrou, a bolsa assim, estava chegando no hospital. Aí na hora que a gente induziu ela, que eu tô lá paramentando, ela para. Aí ela grita o anestesia, o outro anestesista que estava lá de fora também, ele entrou lá dentro, começou a massagem. Eu parei a paramentação também, a gente foi entrar para Ajudou. massagem. Nessa hora, né, assim, Mas não foi eu que cheguei, não foi? Eu tava lá também? não. Não? Não, é isso. Foi eu. Cheguei, foi Não, mas esse não foi não. Ah, Aí nessa hora chegou, a bolsa chegou. Ah, Então foi muito legal porque assim, ela parou e aí ela já estava entubada, o que era um ambiente um pouco mais controlado, né? A gente fez a massagem, né? E assim foi muito bem executado porque o pessoal lá é muito bom para fazer a massagem. E aí o bom também é que na hora a gente conseguiu também fazer a bolsa, sabe? Então assim, eu fico pensando, será que sem a bolsa ela teria voltado? Eu fico na dúvida, sabe? Se isso também não ajudou, sabe? provavelmente sim, porque você está tentando tratar o problema primário, que era o abdômen agudo por conta de hemorragia. Era trauma? Que Não, foi? era neoplasia. A eneplasia. E aí, assim, aí ela voltou, né? A gente começou a descer a bolsa nela, a bolsa de sangue. Aí eu fui, fiz a cirurgia, tirei uma massa imensa abdominal e ela ainda ficou Recuperou bem bem. por 4 dias. Aham. Só que depois disso, né, ela teve outras complicações, mas da parada ela voltou, né? Aham. Então, eu fico vendo tanto que uma equipe bem treinada tem uma chance realmente de sucesso, né? Isso. Nesses casos. Ah, sim, e a gente fala muito a questão do líder ali durante a técnica de reanimação. E esse líder ele tem que se comunicar de uma forma muito eficiente, alta, clara e definir as funções por membro, porque senão eles ficam realmente desesperados. E quando a gente está em uma equipe mais treinada, as pessoas também elas podem falar a função que elas vão executar. Por exemplo, se eu estou ali, vi que o paciente parou, a gente está nessa equipe. Ah, vou começar a massagem. Você já fala, iniciando a compressão. Tipo, já estou falando claro que eu vou fazer aquela função. Não, eu vou para o manejo de via aérea. Então, sabendo essas etapas e se comunicando de forma clara, principalmente nessa situação onde a tensão está muito alta e o desespero, é muito importante. Eu achei bom que você falou aí sobre a equipe lá faz uma massagem de qualidade. E aí eu vou voltar lá atrás, eu nem sei se essa conversa vai chegar ao ouvido dela, mas a gente tinha uma residente que ela tinha uma massagem que, sinceramente, assim, foi uma das melhores pessoas que passaram lá para massagem, que era a Dalila. Não sei se vocês conhecem a Sim. Dalila anestesista. Então, assim, ela tinha uma qualidade de massagem cardíaca muito impressionante. E era engraçado, e quando você conectava o oxímetro, ele formava a onda do oxímetro em cada compressão dela. Então, assim, a massagem realmente de qualidade, uma equipe preparada faz muita diferença. Porque o professor, ele era pesado comigo na residência, viu? Um dia eu lembro um cachorro chegou parado lá. Só pra contar isso. Um dia o cachorro ficou parado lá. Eu lembro, assim, a gente nem viu o cachorro parando. Era um cachorro bem, um salsicha bem gordinho, assim. Aí levou ele pra emergência. Eu acho que tinha eu mais um residente só. Aí o professor tava lá, aquele tanto de estagiário. Aí eu comecei a massagem. Aí eu fiz uma massagem nesse cachorro. E aí eu tava cansando. Eu falei, não, eu consegui a segunda. E aí não tinha muita gente pra fazer, né? Aí eu fui e fiz a segunda. Aí eu falei, professor, eu não conta mais não. Ele, não, você dá conta. Terceira. Então eu lembro que a gente. Acho que a gente não comentou sobre isso, né? Mas é um ponto importante, a troca do socorrista em cada ciclo. A gente perde muita eficiência, é cansativo. Você falou do Dust, né? Um tekelzinho e É, tal.
Mas se a gente pega, por exemplo, um animal grande, com tórax largo, comprimir ali de alta qualidade por 2 minutos não é fácil, não. E aí um problema, Vitor e Bruno, que a gente tem é a questão da troca do socorrista, né? Então, assim, se caso precisar trocar dentro do ciclo, isso é permitido. Mas o que a gente não pode fazer é parar a massagem, esperar um tempo até fazer essa troca. Tanto que entre um ciclo e outro, recomenda-se um prazo máximo de 10 segundos. 10 segundos para avaliar o Ah, retorno da eu ia perguntar circulação. isso. E aí a ausculta entra nesse intervalo de Nesse 10 intervalo segundos. de 10 segundos. Então, é um tempo assim, mínimo para tentar reconhecer ou não. E aí começar logo as compressões. Mas se caso uma pessoa falhar durante o primeiro ciclo, isso pode acontecer principalmente pelo posicionamento, né, Vitor? Mesas erradas, enfim. A gente pode fazer a troca do socorrista desde que tenha uma pessoa, né, ali capacitada, treinada para isso. Professor, eu lembro também do senhor falar, me corrija se eu estiver errado, que no ciclo de 2 minutos, é a partir do primeiro minuto que começa um débito cardíaco adequado, né? Isso realmente é algo que se mantém ainda nas O que recomendações? acontece? Lá nesse último trabalho, a gente não tem muito falando sobre essa informação. Mas no anterior, a gente tinha uma orientação que a partir de 40, 45 segundos começa a ter a pressão de perfusão de coronária. Então, antes disso, a gente não tem uma perfusão legal da coronária e essa perfusão é que vai garantir a nutrição do músculo cardíaco. E aí, se ele não volta a funcionar de forma adequada, né? Se a gente não irriga esse coração, leva nutriente e oxigênio, ele não vai voltar a contrair depois do seu ciclo. Então, o objetivo principal é de não parar durante esse processo, é por conta de atingir uma boa pressão de perfusão de coronária, que aí demora esse período um pouco mais longo. E aí, o ideal é que a gente permaneça esse ciclo aí por aproximadamente 2 minutos para garantir isso daí também. Perfeito, professor. Esclareceu praticamente quase tudo aí, né? Só puxar uma sardinha pro meu lado aí, né? Um pouco agora. Porque, Ah, assim, olha quando a aí. gente pega um paciente Ele que tá passou por sentindo da parada, época da residência. quando a gente pega um paciente que passou por parada, né? É comum que ele venha com alterações quando ele volta, né? Quando ele Muitas. retorna. E algumas delas, inclusive, são neurológicas, renais, né? Uhum. Você pode só comentar dessas lesões que acontecem no período pós-retorno da parada? Acho que é importante a gente falar que quando o paciente está em parada, a gente diminui a perfusão e a oxigenação dessas células, dos tecidos. E aí isso começa a entrar em morte e disfunção orgânica, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o rim começa a fazer disfunção, ou seja, lesão renal aguda. O fígado também, a parte neurológica que é muito sensível, o trato gastrointestinal. Então, a gente vai tendo lesões e consequências sistêmicas muito importantes. E lembrar que toda vez que essa célula não tem o oxigênio é, como a sua principal fonte de produção de energia, lá via Krebs e tudo mais, a gente vai ter o metabolismo anaeróbico e produção de ácido lático. Então, principalmente pós-parada, a gente tem um desenvolvimento de uma acidemia decorrente a essa acidose de origem lática muito importante. E isso vai impactar muito a vida desse paciente. E falando mais especificamente da sua área, a parte neurológica para mim é o principal, porque se a gente não tem uma qualidade neurológica desse paciente, onde ele possa ter uma alta médica, uma boa recuperação, isso muitas vezes inviabiliza a vida do animalzinho para o tutor. Então, tem pacientes que, por mais que ele retorne e que ele, né, a gente consiga um sucesso, essa lesão neurológica vai impactar a vida do seu animal e aí a gente não vai ter um bom prognóstico. Tanto que eu não sou daqueles emergencistas que ficam tentando por muitos e muitos ciclos. Por quê? Porque a gente sabe que a lesão neurológica ela já vai começando a acontecer e isso vai impactar muito ali no pós-reanimação. E o nosso objetivo é ter alta, não é sobreviver o paciente A para qualquer depois, custo, a né? qualquer custo. E já aconteceu comigo, Bruno, de reanimar um paciente que depois a gente vai ter que fazer eutanásia no seu paciente. Isso já aconteceu. Isso para a gente é muito desgastante e triste, porque reanimar não é fácil. E aí você tem que fazer uma eutanásia depois por conta de consequências da doença ou da E também reanimação, não é fácil, que né? não é Então você vai fácil. ter que. Então é difícil. Então essas consequências elas impactam muito e ela vai começar. Por isso que o mais precoce possível a técnica de reanimação é importante para diminuir essas consequências e essas lesões.
Uhum. E professor, o senhor falou da respiração anaeróbica, né? A dosagem de lactato, ela é prognóstica para esse paciente ou ela não tem valor prognóstico? Ela só é um valor que a gente entende que está aumentado, isso tem como ser feito uma. Logo após a parada, a gente não tem essa informação como efeito prognóstico. A gente tem na dosagem geral Uhum. para a primeira parada. Então a gente sabe que quanto maior esse lactato e quanto menor é a depuração dele, pior é o prognóstico. Então, às vezes, a gente atende um paciente com lactato muito alto que está associado a esse metabolismo anaeróbico. E a gente tem que lembrar, se tem essa hipoperfusão, esse metabolismo anaeróbico, essa célula vai morrendo e o órgão vai entrando em disfunção. Então, se a gente não tem uma melhora com a terapêutica, isso também é um mau prognóstico. Então, o lactato acaba que ele é um marcador de gravidade de prognóstico. Mas logo após a parada, a gente não tem essa relação. Inclusive, da Amanda, o Vitor, aquele trabalho que a gente reanimou o paciente várias vezes, a gente mensurava a hemoglosometria e o lactato logo após cada parada. E aí a gente tinha uma acidemia absurda, pH muito baixo, e o lactato lá sempre muito alto, mostrando que realmente essa célula ainda tenta lutar ali pelo metabolismo anaeróbico, mas né, se continuar naquele cenário por muito tempo, ela vai entrando em morte e disfunção desse órgão. Acho que é mais importante, né, às vezes o ouvinte aqui entender que o lactato, né, e até mesmo a hemogaso, elas são fatores muito mais importantes, às vezes, para você prever uma possível piora Uhum. desse paciente, né? Então, um paciente que ele está com lactato alto, né, significa que provavelmente ele já está em um choque já, né? Então, isso sim pode trazer uma informação para a gente que pode fazer com que a gente mude realmente a conduta e Uhum. impedir que aquele paciente possa chegar num óbito, por exemplo, né? Porque realmente, depois do óbito, esse lactato, ele vai, obviamente, ele vai É. estar aumentado, né? Uhum. Mas é interessante saber sobre essa pesquisa aí, né? Então, a princípio, pelo menos pela pesquisa aí com a doutora Amanda, né? A gente não tem, então, um valor, um ponto de chave de virada, né? Então, Não, né? é. Depois da boa. Eu acho que é importante essas avaliações prévias, principalmente para tratar as alterações que vão levar ao óbito. E aí, assim, até uma coisa que eu não falei, comentei sobre a parte farmacológica, é, uma das coisas que o pessoal sempre fala é sobre a aplicação do bicarbonato, né? Cada vez mais a gente está evitando de aplicar o bicarbonato só em casos muito específicos, onde que a gente já tem um pH muito baixo, desenvolvendo alterações cardiovasculares de vasodilatação, hipotensão. Mas lá na recomendação, quando o pH está muito baixo, está acidêmico, aí se a gente tem o valor, mas aí a gente precisa mensurar e ter o valor. Durante a técnica de reanimação, recomendo se aplicar o bicarbonato também neste contexto, onde eu tenho o valor do pH e eu constatei que realmente está muito baixo. Então, essas avaliações prévias, elas são importantes e no pós, elas vão ser mais utilizadas para guiar a terapia específica. Por exemplo, às vezes um cálcio que fica muito baixo, levando a alteração cardíaca, às vezes um potássio que está muito alto e eu preciso fazer uma terapia para diminuir esse potássio, para diminuir também. Então, gato obstruído, lesões renais importantes. Então, a gente vai precisar, às vezes, usar tanto a parte do equilíbrio ácido-base, mas principalmente os eletrólitos, que eu, como eu falei, eu gosto muito, sou muito apaixonado pelo estudo dos eletrólitos, que esse sim a gente trata muito na medicina de emergência, mas naqueles cuidados ali pós-reanimação para evitar novas paradas. Faz uma diferença, né, professor? Né? O Muito, estudo do eletrólito ali é uma diferença que define, na verdade, muito do prognóstico do paciente, né? muito, Até muito tempo era totalmente ignorado, né? muito. E aí agora mudou completamente, né? O que a gente sabe que o hemogás faz no paciente pós-parada, né? É milagres, assim. A gente consegue mudar realmente todo um cenário mesmo, né? E tem terapias específicas, né? Então, acho que o aparelho de hemogasometria é, que não é só a hemogasometria, a parte dos eletrólitos também, a maioria são mensuráveis, né? Alguns não, depende do kit, do aparelho, mas a gente consegue fazer terapia específica para o sódio, para o cloro, Isso. potássio, para o cálcio, né? Então, acho que isso mudou muito, né, nossa conduta, até mesmo pelo bicarbonato, mas mudou muito nossa conduta na medicina de emergência e terapia intensiva. Então, é aquele cenário que eu falei lá no comecinho, né? Anteriormente, a gente não falava nem de medicina de emergência, de terapia intensiva,
e agora a gente já discute que esses exames são Tá mais básicos, acessível, né? E a gente né? Tem precisa para tudo trabalhar. portátil É, hoje, né? então não é tanto motivo hoje não tratar por conta da falta do exame, né? Então a gente está numa evolução muito É. E importante. esse é muito recente, né, professor? Se você vê daqui 15, 20 anos atrás, cirurgia e anestesia era junto, né? Assim, então, assim, a gente tá numa coisa, uma evolução muito recente de todas as áreas, né? Na medicina veterinária. É. E o que eu posso falar da minha área especificamente, ela é um conjunto de várias outras áreas, né? Então a gente, igual eu falei, a minha formação é a anestesiologia, mas eu fui professor também lá atrás de clínica de pequenos, isso me ajudou muito na medicina de emergência, porque quando a gente trabalha com medicina de emergência, ela tem essa mistura, né? Um pouco da anestesiologia, ela tem um pouco da medicina da clínica de pequenos animais, e aí da clínica envolve neuro, cardio, Endócrino, endócrino. né? Então, como diz, temos as emergências de cada especialidade, né? A parte de diagnóstico por imagem também é muito importante, então, né, o ultrassom ali à beira-leito e tudo mais. Então, essa formação mais do profissional emergencista que ela é importante. Então, isso nos ajudou muito ali a desenvolver principalmente nosso serviço, nossa área. Professor, foi muito enriquecedor essa conversa, assim, aprendi muito, né? Teve muita coisa nova para mim, eu gostei muito de tudo isso que a gente conversou hoje. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, né? Não, suas palavras são minhas, de verdade. Porque eu pensei, literalmente, professor, eu pensei assim, Já o sei. que acontece? Vamos abrir o jogo aqui. Abra o seu A gente coração. faz as perguntas, na verdade, já sabendo o que vai responder. Então, beleza. Mas aqui, muita pergunta, eu falei, eu sei que vou responder. Me Uai, jogou uma outra eu falo resposta, eu assim, falei, eu tô eita, falando não de... sei nada. Tá, mas foi bom demais, demais mesmo. Agradeço muito mesmo. Eu- Professor, mas agora antes de finalizar, a gente Ah, tem algumas perguntas sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, que é um, sabe, Maria Gabriela, bate bola, jogo rápido, né? vamos lá. Então eu vou te fazer uma pergunta, você me Você vai fala, né, perguntar se aquilo eu que você torço pra gosta. qual time? Para qual time você Sou torce? Vila Novense. Vila É, Novense? O nome, tô tadinho. passando por um momento bom agora. Ah, o nome de um cachorro? Abacate. É a cachorra É, dele. minha, ca... é, minha filha que deu o nome dessa cachorra, tá? Então, assim, eu tenho que levar. Tá Cão ou perdoado. gato? Cão. Uma raça? Fox Paulistinha. É. Tá Terrier muito. brasileiro, né? Ah, tá. Um filme? Um filme, cara. Ah, e tem dois que eu gosto muito. Um que é muito besteira, que é Gente Grande, não sei se vocês já viram. Eu acho que faz a gente relembrar muito a nossa origem. Eu acho que a gente perde um pouco na trajetória, né? A questão, muitas vezes, sei lá, econômica, sobe na cabeça. E esse filme fala muito sobre isso. Não é só a besteira da turma. Então, as amizades antigas eu gosto muito. E eu gosto muito do Extraordinário. Não sei se vocês já viram. Assim, toda Não. vez que eu vejo, eu choro, mas, sabe? E, professor, tem um 2 desse filme, o senhor viu? É, o Extraordinário é do menino com aquele problema. Acho que o dois é Exatamente. o de um autista, né? Não, o 2 conta a história do menino que fazia bullying com ele. E aí, Ah, assim, aí tem um autista, né? E é. aí ele Eu, tende a ter ele não vai empatia. ser o extraordinário. Eu acho que, na verdade, esse do Autista tá fazendo agora, né? Que é do mesmo autor. Eu não sei se ele já saiu, Eita, agora eu não mas é um sei. filme, depois você assiste. Principalmente eu que É tenho muito uma bom. filha, sabe? Aí isso pra criança, acho que É, pais, é muito importante. Uma música? Uma música, cara, sei lá, né? nenhum. Ah, não tem uma Não. música Você tem uma cara de específica. bossa nova, professor. Eu gosto de pagode, você acredita? Eu gosto de pagode. Eu fui pagodeiro na escola, né? Você falar com a professora Rosângela, vai falar muito da minha época lá do CA, tocando pagode lá no centro acadêmico. Deve ser. Tô Um te hobby, falando. professor. Um hobby, jogar futebol. Futebol. Esporte no geral. E É, jogar videogame também. jogar videogame. Um jogo de videogame? Um jogo FIFA. Ah, É sonista. Hã? Sonista, eu gosto de Sony. Ou é da Nintendo, Sony ou Xbox? Ah, eu vou PlayStation. Play, né? A PlayStation. minha vida também muito foi em cima do PlayStation, É, mas eu então. gosto também. Tem pouco tempo pra fazer, mas eu jogo. professor, então eu queria te agradecer a sua participação aqui. Uhum. Como eu falei anteriormente, muita coisa nova, muita coisa boa para todo mundo que está ouvindo, né? Foi uma atualização muito boa mesmo. Te agradeço de verdade. Eu queria agradecer o convite de vocês, do Vitor e do Bruno. Falar sobre a área eu acho que é importante, né? É uma área que está se desenvolvendo bastante.
Queria falar para todo mundo que a gente está à disposição na Universidade Federal. Atualmente eu estou na gestão do Hospital Veterinário como diretor clínico e o Hospital Veterinário, para quem tiver interesse aí, está de portas abertas para conhecer, para frequentar um pouquinho a nossa rotina. E precisando de qualquer coisa, sabe onde me procurar. Estou sempre à disposição aí de vocês. Parabéns pelo curso, acho que é muito importante e estamos aí para o que precisar sempre. Obrigado, professor. Valeu.